pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um tema muito importante para vocês. É uma questão social que eu acredito que é do interesse de muita gente, falar sobre adoção, né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as possibilidades de adoção dentro das formalidades legais que devem ser adotadas. E muita gente tem dúvida a respeito do tema. As pessoas interessadas em adotar, elas têm dúvidas, né? E há pouco tempo eu conheci o Instituto Casa do Jardim com a Lívia Kortinovski, que hoje está aqui com a gente. E eu tive esse interesse de trazê-la aqui justamente para falar sobre essa questão, qual que é o interesse dela na adoção, por que que ela se interessou pelo tema, por que que ela pensa em adotar, qual foi a experiência dela com o Instituto Casa do Jardim, que inclusive eu conheci, estive lá, gostei bastante, achei um trabalho muito sério. Hoje a gente queria saber de você como foi, como está sendo a sua experiência, qual foi seu interesse em adotar, o que que você já conseguiu conhecer sobre o tema, inclusive que a gente falou no Instagram sobre isso também já, né, no procedimento judicial, então a Lívia pode ter uma ideia pelo menos das formalidades legais. E hoje acho interessante a gente falar um pouco aqui, conta a sua história um pouco pra gente, como é que foi isso. Cairo, obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto que realmente traz muitas dúvidas pra gente, né, para as pessoas que têm interesse em adotar. Eu sempre tive vontade de adotar um filho e aí depois que eu conheci o trabalho do Instituto Casa do Jardim, essa vontade assim se multiplicou, porque realmente a gente vê que muitas crianças passam por situações que é fora de série, assim, a gente não acredita, né? Sim. Maus tratos, não é só uma questão financeira. E aí quando eu comecei a ir atrás, me interessei pelo assunto, o que eu deveria fazer para adotar uma criança, eu vi tanta dificuldade que eu falei, gente, calma. Pensei em desistir, sabe? Porque realmente, assim, é muito tempo, é muita burocracia. Eu sei e concordo que tenha que existir essa burocracia, esse processo aí para adoção. Mas não me conformo de crianças passarem por maus tratos e ainda assim existe tanta dificuldade na hora da adoção, né? Então, Lívia, na verdade o que acontece, né? Como você mesma falou, vai muito mais além da questão financeira, né? Então, assim, o procedimento, né, judicial, ele existe, deve existir, eu acredito, entendo que se faça necessário, que é necessário, porque ele envolve não só os profissionais que estão ali, né, naquela situação, professor público, advogado, juiz ou Ministério Público, né, o psicólogo, assistente social, então assim, é muita gente envolvida, né, numa situação que é da criança. Então a criança ali, como sujeito de direitos, ela tem a emoção dela ali, a questão psicológica dela toda levantada, né, naquele procedimento. Então assim, entender o contexto que ela viveu, como ela foi criada, o que aconteceu, se os fatos que estão sendo imputados aos pais, né, referente a um crime contra a criança, se realmente aquilo aconteceu, entendeu? Em que circunstâncias se deu, qual foi o tamanho da gravidade, porque assim, a perda do poder familiar, ela é uma excepcionalidade. Então, assim, a criança ela deve, né, ficar com os pais, né, na medida do possível. O que a gente tem que fazer como profissionais da área do direito é buscar que essa criança ela se mantenha, né, no seio familiar, né, biológico. Sim. E não retirar essa criança dessa circunstância, dessa vida dela, por mais difícil que seja, num momento que às vezes ela nem sabe direito o que está acontecendo. Inclusive, nos bastidores a gente falava aqui sobre essa questão, né, que você até me perguntou sobre, e a criança no caso, quando ela... Se ela quiser, né? Se ela tomar a atitude de dizer, eu quero mudar de família, eu não quero mais viver com meus Exatamente. pais. E aí foi quando eu falei, então, nesse caso, que a lei fala, né, quando a criança ela já tem uma certa idade, que ela pode falar, né, ela pode manifestar a opinião dela sobre o assunto, é claro que ela vai ser ouvida, é muito mais importante a opinião da criança. O que é melhor para ela, o que ela quer também, se ela já puder, já tiver idade suficiente para falar sobre essa vontade dela. Então, assim, é muito importante observar que, embora seja burocrático, como você falou, ser tão difícil, mas, assim, sempre ter um olhar para a criança, entendeu? O que é bom para ela, né? entendeu? Porque, às vezes, os pais falam assim, mas eu tenho condições, eu queria tanto adotar. E assim, não é só condições financeiras, gente, é muito mais além. Tem que ver se essa família está preparada para receber essa criança. Psicológico, né? Exatamente, sabe? A família tem que estar preparada. Então, não é só ela ter condições financeiras de receber, mas ela ou de educar. Enfim, às vezes tem até
condições de colocar numa escola melhor, enfim, o que quer que seja. Ah, não, porque eu vou conseguir proporcionar isso, aquilo para a criança. Mas e o amor, né? Onde fica, Lívia? Tem que pensar. Bom, e eu não vou desistir, assim, foi legal esclarecer um pouco isso, porque às vezes no momento ali de ansiedade, até mesmo de revolta, Com a gente certeza. acaba desistindo e falando, não, porque as leis não são boas e tal, mas não é bem assim. A Não gente é tem bem que assim. pensar que, na verdade, as leis estão a favor da Da criança. criança, sim. Lívia, eu Obrigada. agradeço, viu, sua presença, fiquei muito feliz por você colaborar aqui com a gente, Eu que né? agradeço. Falar do seu trabalho no Instituto Casa do Jardim. E é isso, gente, muito obrigado, viu? A gente volta aqui a falar desse assunto, espero que vocês tenham gostado.